Então vamos lá, capítulo 22 do livro Os Mensageiros, os que dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insufreável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Então, como sempre, ainda nós temos essa preocupação, que é razoável, né, do André Luiz fazer essa descrição física dos espaços onde as coisas estão ocorrendo. Isso nos dá uma ideia, um sentido da cidade, das construções, porque seria interessante se ele já iniciasse o capítulo falando que encontrara tantos mil espíritos, como vai falar aqui, mas onde? Ao léu, sem abrigo de chuva, vento, né? Intempéries aí. Então ele até coloca aqui no final que próximo ao teto você tem ali como se fossem janelas, né? uma clarabóia dando livre passagem ao ar. Interessante. Chega a ser um detalhamento da descrição. Só entrar de chuva. Entendi. Só entrar. Pode ser também, ué. Mas aí pode fechar, né? Deve ter algum. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Depois nós vamos saber que são 80, né? Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: esse é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Então, irmãos ainda adormecidos, desencarnados, quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza: iniciemos o trabalho de assistência. Aliás, lembrando, é por isso que os três, né, o Aniceto, o André e o Alfredo, e o Vicente, eles não demandaram as regiões da crosta. Eles ficaram para esse trabalho de oração, de passes, e é exatamente esse o momento. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. Então, cada um pensa sobre lâmpadas elétricas na terra dos mortos. Né? Como que deve ser como essa energia chega na lâmpada, para ela se acender. E então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Então, camas assim, praticamente assim, um palmo do chão, né, ao rés,
bem próximo do chão. E ele faz questão de, porque ele deve ter percebido, mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Eram poucos estes. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Eu fiquei pensando, porque tudo leva a crer, na continuidade da leitura do capítulo, que esses espíritos, eles estão ali desde que desencarnaram. Até agora, até o final do capítulo, ele exatamente não esclarece isso, mas até agora e depois até a leitura, é o que eu depreendo. Eu não entendo que esses espíritos encarnaram, estavam assim, ali num estado tal e dormiram. Até porque depois ele vai dizer daqui a pouco as causas disso. Então aí fundamenta mais essa minha suspeita. Ou seja, desde que então desencarnaram, ali se encontram. Mas aí eu fiquei pensando, como eles chegaram ali? Eles não desencarnaram no hospital aqui na Santa Casa, na Unimed, e a hora que despertaram já estavam lá. Chegaram lá de algum lugar. O André Luiz chegou numa maca. Então, o André Luiz chegou numa maca, depois no nosso lar, né? Mas ele estava dialogando, mas chegou numa maca. Então, por aí já vai a dica do que eu imagino seja a resposta. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos, os quase 2.000. Por quê? Indagou o nosso orientador comovido. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Lembra a questão do sopro, o passe que deve ser dado, Não é para qualquer um ambiente desse. Você vê que o André Luiz já está lá há algum tempo e ele está assombrado, Assim, surpresa muito grande ver aquilo lá. Acho que ele jamais imaginou que aquela cena pudesse estar ali dentro da cidade, nosso lar. Quer dizer, próximo, no posto de socorro. Muito bem. Sim. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, quase 2.000, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Isso aqui, para mim, é muito significante, porque se eu induzir ela ao sono, eu consigo tirar ela, eu sei, não é? Mas quer dizer que eles não foram induzidos ao sono, no sentido assim, ao desencarnarem. Eles desencarnaram e já não pararam mais de dormir. Porque eles estavam mais próximos do despertar. E eles devem ter métodos de aferir esta qualificação, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais? Recebem alimento e medicação mais densos, uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Ele é um médico,
Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Então ele fez uma análise aqui fisiológica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei. Explicai-me por Deus, o que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu, complacente, e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. Ainda. São as criaturas, agora ele já vai começar a entrar na argumentação e justifique esta situação. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Primeiro aspecto. Nunca. Em torno de si. E mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Aqui já é uma segunda argumentação. Provavelmente até ateus, né? Aí ele continua, fazendo um contraponto importante nessa frase próxima. A crença na vida superior é atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. Ou seja, a crença na vida superior. Eu mandei para vocês hoje, à tarde, alguns textos de apoio. E um deles é o capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o item 2, que fala a vida futura. Quando Jesus está conversando com Pilatos, ele fala, meu reino não é deste mundo, né? E aí, o Evangelho desenvolve esse tema, a vida futura. Eu peguei o item do Evangelho, eu não coloquei ele todo, eu peguei alguns pontos dele que fundamentam isso. Porque geralmente a pessoa que faz isso aqui que ele está falando não tem nenhuma crença na vida futura. Porque se tivesse, não faria sentido ele agir desse jeito. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Porque nós somos co-criadores. Então, a pessoa que não trabalha nesta criação superior, ela também está sujeita a esse entorpecimento. Seguindo, ele continua. Os que nos círculos carnais, encarnados, né? Homens e mulheres, creem na vida eterna. Creem, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, mas creem. Estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, quando desencarnam. Pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. Então, essa explicação última aqui, ela é assim, bem, a meu ver, assim, ela é uma explicação que eu não imaginaria. E essa é a dinâmica. Ou seja, até aqueles espíritos encarnados, as pessoas que têm alguma crença, como ele diz aqui, que não seja nem cristã essa crença. Eles são favorecidos, mas por causa disso, não é nenhum privilégio,
eles são favorecidos ao desencarnar por ter alguma facilidade de locomoção. Locomoção. Ou seja, movimento físico e juízo, mais ou menos exato. Então, você vê como é considerado por Deus todos os esforços da criatura. Porque se hoje, gente, a gente está aqui reunido para falar de doutrina espírita, as nossas encarnações anteriores não foram assim. E isso é uma coisa interessante de ver aqui, porque a gente pode olhar esse grupo de 1980 pessoas e falar, nossa, coitados. Eu acho que nós já fomos um desses lá atrás. Tranquilamente. Claro. Talvez mais de uma vez. Mas talvez mais de uma vez. É que agora nós respiramos um outro ar. Estamos sendo alimentados por uma alimentação sublime, que é a doutrina espírita. Mas um dia não foi assim. Ou será que já aqui... Pode ser que algum de nós aqui, desde que foi criado, já tomou um rumo certo. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada, ou seja, ninguém forçou, é dela, é autônoma essa deliberação de negar. Deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiados a cultos externos de atividade religiosa, ou seja, participam de igrejas, de centro espírita, de seja lá o que for. Mas se eles por dentro, que é o que vale, né? Não é o rótulo, eles têm uma negação deliberada, nada vem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Então você vê que ele fez um contraponto. Tem gente que não tem uma organização cristã, mas fez um movimento de acreditar em algo superior, de tal, ele pode receber. É como isso, não um prêmio, mas ele conquistou. Agora outros que estão aí dentro de casas religiosas, pode não significar nada. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões da vida. Na câmara da natureza sempre divino. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Ou seja, a gente imaginar que são que nem um feto, né? O feto dentro da barriga é uma planta que vegeta, no sentido físico da questão. Isso está no livro dos Espíritos. É uma planta que vegeta. Então aqui eles são considerados assim. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Olha, ele até fala que se fosse realmente feto, seria menos ruim. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Então você vê que há espíritos com essa índole. Eu não conheço. Não, mas isso tem muito. Eu conheço gente ateu. Não, mas nem ateu. Não, mas ateu mesmo. Tem muita gente. E não precisa ser ateu. Pode até dizer que é temente a Deus, mas exerce isso daqui perfeitamente. E a parte científica dele era bem... Dormem, porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos, porque preferiram a rigidez ao entendimento. Interessante isso, né? O que é rigidez ao entendimento? Não vou mudar, eu sou assim, eu não vou acreditar nisso. Ele não procurou, ele foi buscado pelo esclarecimento, pela luz de uma, né? Nada. Ele prefere a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores.
Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Então, ainda que eles estejam dormindo, eles estão nessa condição de dementados, de enfermos, e que quando despertarem, aí que vão passar por aquela fase do capítulo anterior. Eu acho que o tratamento que eles estão recebendo, né? Principalmente magnético, tal, vai trazendo. Nesse momento, para o mundo exterior, sim, mas dentro deles a vida. Inclusive o capítulo vai falar aqui. Veja lá, grande o meu assombro. Como Vicente se aproximasse, também para ouvi-lo, falou Aniceto esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. A fé, você vê? Ele não falou a fé. A fé sincera. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Você vê que não é só, isso que eu achei interessante, ele não estabelece como relação causal apenas a crença espiritual da pessoa. Que nem até o Fábio colocou ali, está certo. Aqueles irmãos que são disciplinados aqui na Terra numa determinada crença, eu acho que ele vai até comentar aqui, né? São levados mais facilmente a essa questão. Mas não só. Há outros movimentos, talvez que a gente não aqui elencasse, mas que o espírito provoca durante a sua vida, que também levam a esses estados de morbidez aí de sono. Porque, figuradamente, na encarnação, eles estão representando ao viver daquele jeito, né? Pedindo aquilo. Você entendeu? É interessante isso, viu? Não é só, então, né? Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto da esmalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei, então, que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos, que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400, eu fiz aqui a conta, mais ou menos uns 260, abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Então, em relação ao alimento, eu faço coro com o Dr. Inácio, que num livro fala que isso daqui é alimentação parenteral, endovenosa. Eles estão todos dormindo. Não dá para falar como está dormindo e vai dar comida, vai dar água. É tudo parenteral. Todos, me parece,
razoável entender assim. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então, voltando a falar sobre a questão do alimento, mais ou menos o Zelão fez ali a colocação, para mim é porque se não colocar, eles correm risco de inanição e morrem. São perispírito. Tem pulmão, tem coração, tem sangue. Eles poderão ficar muito tempo ali, porque o perispírito pode, como nós podemos também, mas pode do ar tirar a alimentação fluídica. Tá? Jesus falou que meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então aí é o extremo da evolução do espírito, né? Não guarda mais nenhuma necessidade alimentar.